Tudo Boa noite, bem? amigo querido. Tudo ótimo. E você? Graças a Deus, tudo melhor Vou agora. ajeitar aqui, ó, que aí a É, câmera fica melhor. Que bom, estou muito feliz que a gente vai conversar, sabia? eu também, viu? A gente teve poucas, mas boas e profundas conversas, né? E aqui Verdade, agora, verdade. uma conversa com todos os seus amigos, os meus amigos que podem também nos ouvir agora. Gratidão aí quem está Temos, entrando. temos muitos e muitas amigas em comum também que conhecemos, que Ah, estão aqui. Seus seguidores, meus seguidores, eu falo sempre que ah, está aqui quem precisa estar. Falamos sobre o que nós precisamos falar agora. Quem está aqui também é para ouvir, ou para aprender, ou para colaborar, seja através de perguntas ou insights. Então, tá tudo certo. E você sabe muito bem disso, né? Tá com tudo bem e certeza. tudo certo. Uma honra, viu, estar aqui. Obrigado pelo convite. E além do ao vivo, vai ficar gravado, né? A gente já convida as pessoas Vai para. ficar gravado, com certeza. E, gente, à Legal. medida que nós formos conversando aqui, se vocês tiverem perguntas ou questões, esse é um tema tão rico e vai suscitar tanta questão interessante, tanto insight interessante. Então, participem. Eu deixo os comentários ativados porque eu brinco. É a minha casa que está aberta para o meu convidado, para os meus convidados. Então, participem. Eu gosto de ensinar um truque, Fernando, que é o seguinte: às vezes as pessoas reclamam dos comentários. Se você quiser que eles sumam da sua tela, encosta o dedo no meio da tela. Aí vai aparecer só um lá Legal, embaixo. E aí vocês legal. conseguem olhar bastante para o nosso convidado. Bom, Luiz Fernando Lucas, ele é uma pessoa interessantíssima, porque ele é advogado de formação, não é? Fernando, advogado de Advogado de formação. formação. Eu gosto, ele é um palestrante, ele é escritor, e eu gosto muito, ele se chama de um filósofo de ação. Então, eu gosto muito dele se descrevendo dessa maneira. E você gostaria de falar um pouco mais a respeito de todas essas coisas, Fernando? A que eu quero falar é essa daí do filósofo de ação, viu? Que acho que Fale, por favor. que legal. Que a formação é um diploma, a gente busca na vida, né? Tenho muito orgulho da minha formação, da minha pós-graduação em administração, minha vida como empresário, empreendedor, gestor. Mas, há uns anos atrás, eu descobri a filosofia, cerca de 12 anos. E quando eu descobri esse termo, filósofo de ação, foi com um grego, radicado na Suíça, bilionário, que se fez sozinho, assim, de office boy. Ele virou o dono da empresa, a maior empresa de softwares para bancos no mundo. E eu o conheci através de um filósofo chamado Stefano Dana, que escreveu o livro A Escola dos Deuses. Que é um grande E mestre para você, um né? grande mestre, cito bastante ele no meu livro. E Sim. tive com ele, né, na Turquia, e ele foi um mentor durante alguns anos, e o tema principal que eu aprendi com ele foi integridade, foi o começo dessa minha jornada, né? E o George Cooks se intitula filósofo de ação, então eu não cunhei esse termo, mas eu adotei. E o filósofo de ação, porque a filosofia, Cris, é legal se a gente pegar o dicionário, filosofia é, é a busca pelo conhecimento, é aquele que tem amor pelo Amor pelo conhecimento. conhecimento. E só é possível a busca e o amor pelo conhecimento para aquele que é consciente da sua ignorância. E olha que legal isso. Então, eu, assim, agora, filósofo, eu achava muito para mim até uns anos atrás. Agora, filósofo de ação, Olha, eu gostei filósofo de, muito disso, viu? é aquele que põe em prática o conhecimento que aprende, o conhecimento que busca. Então, é pôr em ação, porque a vida é aqui em ação agora, né? Então, filósofo de ação é querer implementar no dia a dia o conhecimento e o aprendizado que tem. E não precisa ser em livros ou com filosofia antiga, mas. Então, esse é que eu me considero um filósofo de ação, um eterno aprendiz que procura colocar em prática aquilo que, que E, aprende. Fernando, esta é a verdadeira sabedoria, né? Porque do que adianta a gente acumular conhecimento? A única, senão você é uma pessoa cheia de informações. Eu acho que a Exato. sabedoria vem quando você pega tudo que você aprende, todo esse conhecimento de tudo que a gente lê, ouve, troca, escreve e coloca em prática no dia a dia. É exatamente a sua definição, né? Legal. O que você falou também é muito rico, Cris, porque olha, a gente vive hoje, né, na era do conhecimento ou da informação. E aí, o acúmulo e o excesso de informação, como diz o nosso amigo Fábio Gavas, né, gera déficit de atenção. E o excesso de informação, se você procurar no Google hoje, né, todo mundo tem um Android à sua disposição, né, seja um celular ou um iPhone,
como era lá na época do Star Wars, essa ficção que virou realidade, a informação está disponível a qualquer minuto, a qualquer segundo, sobre tudo, né? Agora, o excesso de informação não nos fez mais sábio necessariamente. E aí, a gente está vivendo o exponencial do ápice do conhecimento, a informação dobra a cada ano, muito mais que isso atualmente, a cada poucos meses, a gente acumula mais do que toda a história para trás. Que toda a história, isso é impressionante, né? É impressionante. Meses se acumula mais informação, conhecimento, do que toda a história para trás somada. E a gente vive nesse momento onde o homem é capaz de prever a sua chegada em Marte, mas não sabe, não se conhece, não conhece seu próprio coração. E a gente tem o quê? Nessa exponencial tecnologia, informação e etc., e as pessoas estão sofrendo de depressão, ansiedade, burnout, falta de sentido, de propósito, infelicidade com a sociedade que vive, com o vizinho, com o governante, esperando um salvador da pátria, e muitas vezes infeliz com... Muitas vezes não, eu vi uma pesquisa, eu cito no meu livro, mais de 70% das pessoas no Brasil, Cris, pesquisadas, e dá esse índice aí é geral, né? Elas estão trabalhando num lugar, mas não se sente feliz e conectada com aquele lugar. Gostariam de trocar. Triste, não? É muito triste, não é? Então, não é à toa que as pessoas estão sofrendo, né? Então, a informação, para resumir, é o que você falou, ela não gera sabedoria. O que gera sabedoria é colocar em prática e a transformação da vida, né? Através da autoobservação, que é o tema do meu livro, né? Sim, que é brilhante. Eu estou lendo e não vejo a hora de chegar o da Amazon. Chega agora no começo de setembro, né? E eu quero começar a falar de integridade através de um exemplo que você deu, que eu achei ao mesmo tempo que ele é tão simples para a gente compreender, é de uma profundidade, que foi o exemplo que você deu do Pinóquio, da história do Pinóquio. Eu acho que poucas pessoas, Fernando, na vida, já leram ou assistiram até o desenho animado do Pinóquio com essa consciência e dessa maneira que você mostra no livro. Você pode contar isso aqui pra gente, por favor? Nossa, é um prazer. Esse despertar sobre o Pinóquio também aprendi nessa minha jornada lá com o Stefano. E eu trago no livro, vale a pena. Tem um link, tem um vídeo meu, tá no Instagram, com um resuminho, tá? Se quem quiser saber mais. Mas é essa história da gente... Primeiro que a história do Pinóquio, ela tem algumas características interessantes. Ela é a história mais conhecida e traduzida de todas as fábulas e histórias que estão registradas. É mesmo? É. Ela é a mais Não conhecida, sabia. então... há gente que defende que ela tem até mais publicações e línguas e conhecimentos do que a própria Bíblia. Porque a Bíblia é cristã, certo? Ela tem nós temos 2/3 da população cristã na face da Terra. E a história do Pinóquio, ela não tem religião. Ela é universal. E o mais interessante, Cris, é que o autor da história do Pinóquio, ele tinha mais de 100 livros publicados, porque ele era professor, ele fazia livros didáticos e fazia contos e fábulas. E o único livro que ele não assinou o nome dele, ele pôs um pseudônimo, foi o Pinóquio. Aí fica aquela pergunta, né? Ele sabia que era muito maior do que ele tinha medo do que as pessoas iam achar, ele sabia que veio pronto, então fica aí essa colocação para a gente refletir. E a história Ou foi um homem muito grande, como você falou mesmo, né? Eu lembrei do Caibalho, dos Três Iniciados, né? A obra é tão maior que seria talvez uma questão de vaidade você assinar o livro, porque esse conhecimento é da vida. Exato. E acho que as fábulas em geral, né? Os contos de fada e as fábulas, elas são conhecimentos que elas vêm pronto e elas têm um ensino para a humanidade. Senão elas não durariam tanto tempo. E elas não seriam interpretadas por crianças a idosos. Só que a gente perdeu essa capacidade de olhar a essência, né? E o Pinóquio, né, para responder a tua pergunta, a tua provocação, é a história dessa criança criada de um pedaço de madeira por um criador que tem a intenção de fazer dele a sua semelhança e fazer com que aquela criança, então, por aprender, possa ser um companheiro e dar continuidade à sua obra. E aí esse boneco de madeira, cujo desejo do seu criador é que ele vire um menino de verdade, ele começa, mesmo tendo toda a orientação do seu criador, todo o amor e carinho, e mesmo tendo a consciência falando no ouvido dele 100% do tempo,
E vamos Grilo lembrar que falante? na história do Pinóquio, a consciência, ela é um grilo falante, né? Um bichinho ali pequenininho falando no seu ouvido, com muita sabedoria e propriedade, que às vezes pega no seu pé e que às vezes não, deixa lá, vai. Tá, você quer ir por aí? Então, eu te falei para não ir, mas vai. E mesmo assim, esse menininho, ele escolhe sempre o caminho torto. Ele escolhe o caminho da mentira. A mentira é muito característica do Pinóquio, né, de crescer o nariz, mas a mentira não é só. A mentira é o pano de fundo, né? O Pinóquio escolhe sempre ir para a ilha dos prazeres. Ele troca a sua evolução pelo prazer efêmero. Ele escolhe a trapaça, a preguiça, a procrastinação. Então, que no fundo são todas filhotes da mentira. Por isso que a gente guarda a mentira, porque o Pinóquio, primeiro de tudo, ele mente para si mesmo. Não é para ninguém, né? E aí, a reflexão que está lá, e fazendo esse spoiler do livro, que ela tem toda uma conexão com outros pontos, né, do livro, né, Cris? Mas a conexão é que a pergunta é, quem é o Pinóquio? É esse menininho que a gente leu nas fábulas? Ou, como tem uma brincadeira na internet, né, as árvores somos nozes, né? Acho que foi o primeiro meme online que nós tivemos. Ou o Pinóquio somos nozes, né? Brincando com isso. Porque, para olhar, se a história da humanidade não é essa história do boneco de madeira para se transformar num menino de verdade. Então esse menino de verdade, que não tem gênero aí, né? É essa criança de se transformar num ser completo que abandone a mentira para si próprio. Essa é a conotação do Pinóquio. Quer evoluir na vida? E de um pai amoroso, né, Fernando? Que quer o melhor para ele, que deseja o melhor. Que o perdoa, que tem paciência, que aceita, que abraça. E aí, isso dá pra gente brincar com Deus, do ponto de vista de algumas religiões, o Criador, o Eu Superior, o cosmos dos gregos antigos, e da nossa evolução, a transformação do menininho incompleto, mentiroso, num ser completo. E essa é a nossa grande jornada de evolução, e que tá aí, os contos de fadas, as fábulas nos mostram, é só uma questão da gente parar de mentir para nós mesmos. Muito lindo isso, muito profundo. E eu achei uma maneira, assim, quando eu observei essa parte no livro, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha assistido esse desenho sob essa perspectiva, ou lido essa história para os meus filhos dessa maneira. Eu te confesso, Fernando, que eu fiquei com vontade de assistir novamente com eles, pontuando essas coisas e fazendo essas correlações para a nossa vida. Olha, vale muito a pena. Eu já fiz isso algumas vezes, assim, em alguns contextos. Vou fazer de novo, até com a sua dica. Fazer aí um cine consciência, como eu faço com alguns. Adorei o nome, cine consciência. Eu tenho um que eu faço com o filme do Rei Arthur, para falar de ego, consciência e a jornada do herói. Mas com o Pinóquio é isso. E eu te recomendo, Cris, assistir o filme, né, da Disney, é lindo, é lúdico. Mas assim, quiser aprofundar, leia o livro. Leia o livro do Pinóquio, porque ele é muito mais profundo. Ele é muito mais profundo. E é essa nossa história, né? Porque você já parou para pensar que a mentira, ela nunca é um problema para o outro, é só para você. Sim. E o trabalho que dá, e como a gente se ilude e se engana, porque a mentira, ela necessita de um trabalho constante. Às vezes ele é eterno, né, Fernando? Dependendo da mentira que você conta, é uma vida para sustentar aquilo. E isso dá um trabalho danado. A verdade, ela pode até gerar um impacto ali na hora, mas é aquilo. E então, quando a gente traz, né, essas reflexões para a vida, é exatamente como você falou. Quando a gente mente, você está mentindo primeiro para quem? Né? Quem você está enganando? Sempre é para você mesmo. Nunca para o outro. O outro pode até ter consequências, mas nenhuma enganação do outro existe sem enganar a si próprio. E é até um princípio crístico esse, né? De a verdade vos libertará. E ela é tanto bioquímica, quanto física, quanto emocional. Porque uma mentira contada, ela demanda banda no cérebro. Demanda pensamentos para concatenar essa mentira. O cérebro tem que forjar aquela história, tem que criar uma história. Aquilo gera uma emoção negativa. Então, um pensamento e uma emoção negativa que vai te consumir energia, vitalidade.
fora o que causa depois. Então, e às vezes nós estamos falando aqui de grandes mentiras, não, as pequenas mentiras, Cris. Eu tive um fato na minha vida uma vez que foi muito enriquecedor para mim, de falar para uma pessoa do lado que me chamou para um telefone, olha, tem uma pessoa te ligando. Eu falei, não, fala que eu estou ocupado, que eu não posso atender. E tinha gente olhando, escutando. E naquela hora me deu um estalo, eu vinha nesse processo de autoobservação e de me conhecer e de aprender com essa evolução. E na hora eu tive um flash de milésimos de segundo, e eu falei assim, e se meu filho estivesse aqui? E na hora eu chamei a pessoa que me falou, e eu tinha um cliente na frente, era uma loja que eu tinha, e eu falei, ó, desculpa, para, diga para ele que eu não quero atendê-lo agora. Que eu ligo quando eu puder e quando eu quiser. Pedi desculpa para a colaboradora, pedi desculpa para o cliente, ficou todo mundo me olhando e falou assim, esse cara é louco, né? E na hora eu falei assim, eu estou fazendo isso, não é só por vocês, é por mim. Porque eu fiquei aqui com a dor de que se meu filho tivesse me olhando, tudo que eu tento ensinar para ele não valeria de nada, porque ele veria o meu exemplo. E olha só que loucura, loucura literalmente, a gente ensina os filhos a mentir. Porque a gente fala para ele assim, ó, nós vamos na casa do fulano fazer uma visita, ó, se você não gostar da comida, não fala que você não gostou. É verdade, concordo. E só para dar um pequeno exemplo, a gente ensina. Sabe o que o Stefano Dana me falou, qual que é a origem da palavra adulto? É a criança adulterada. É a essência. E o que é a essência? Essa integridade da essência, do inteiro, né? Então... E da espontaneidade da criança, que a gente às vezes também limita, no falar, às vezes, o que vem à cabeça, de se expor ali na hora, né? Ai, não gostei disso, mamãe, isso é feio. A gente não fala que é feio. Dá né? para fala dizer que receber um presente que às vezes não gostou e ali fala, ai, mas eu não queria roupa, eu queria um brinquedo, sei lá, a gente já... A gente incentiva a mentira. Exato. Olha, não fala que aconteceu. Faltamos da aula porque atrasamos. Fala que tivemos um problema. Não, fala que eu perdi a hora. Né? É humano. Então, assim, essa a primeira questão. É mais nobre, né? É mais o caminho nobre da integridade é a confiança. E não existe confiança sem confiar em si mesmo. Né? Então, o que emite para fora. Né? Então, é muito legal estar batendo esse papo e feliz de ver que você pegou esse gancho aí do livro, né? E eu agradeço. Maravilhoso! E eu quero muito que você fale dele. Aliás, eu gostaria muito que você falasse pra gente por que o livro se chama A Era da Integridade. O que é a Era da Integridade para você, Fernando? Que legal, Cris. Primeiro eu quero agradecer aqui, eu vi alguns amigos, né? O Dr. Pedro Neiro, tive uma reunião com ele hoje, neurologista fantástico, autor também está escrevendo um livro pela editora Gente, obrigado pela presença. E o Márcio Zulião, amigo de Americana, fazia muito tempo que eu não via, então gratidão em nome de vocês, a todos que estão aí, e os seus amigos. E olha, também, Cris. 2 amigos hoje também me procuraram que estavam muito felizes da gente conversando, o Rodrigo Rocha e a Lívia Leão. Que legal, a Lívia lá de Rio Preto, nossa, e o Rodrigo Rocha, um querido amigo de menos tempo nessa vida, mas que eu tenho uma conexão muito forte com ele. Especialmente, aprendo tanto com ele, gosto muito dele. Então, um abraço aqui, Rodrigo. Então, querido, obrigado assim, pela pergunta. O livro chama Era da Integridade e foi uma história legal porque eu cheguei com esse título para a editora, né, quando eu fui mostrar o meu trabalho, depois de um ano que eu assinei contrato e depois de mais de um ano que o livro está saindo, né? E a editora me falou assim, olha, legal, gostamos do teu tema, você vai, né, ajustar aqui a forma do conteúdo, mas o título não garantimos que vai ser o seu título, tá? Porque a gente vai estudar o marketing, o posicionamento, a ideia, e no fim das contas ficou o meu título. Então eu fiquei muito feliz. Que ótimo! Porque, para mim, é uma conclusão. Posso falar um pouquinho do que é integridade, mas a era da integridade, para mim, é a evolução dessa era do conhecimento, onde a sabedoria impera e não mais o excesso de informação. E a sabedoria, não do sábio lá, do guru, ou do excesso de inteligência, não. A sabedoria que vem mostrar para a gente que só rezar, orar ou ter a conexão divina, como é no Oriente, na Índia, por exemplo, ela dá uma evolução e dá iluminação, mas ela ainda deixa as pessoas materialmente debilitadas. Então você tem na Índia um monte de gente meditando e 70% da população que não tem esgoto, não tem papel higiênico. Então, e também não é o extremo do modelo americano. Religiosas demais e pouco espiritualizados em alguns casos, né? E mesmo que espiritualizado, como extremo eu estou querendo dizer o exemplo, porque aí você tem o extremo materialista, né? O exemplo, com todo respeito e admiração por alguns lados,
do exemplo americano, onde você tem Sim. uma economia rica, as pessoas, entre aspas, ricas, só que com depressão, com violência, com problemas mentais. Então, essa evolução do conhecimento da ciência e apenas do material ou apenas do espiritual, ela não é equilibrada. A era da integridade é onde a gente integra os opostos, integra as polaridades. E a gente vem passando por momentos na humanidade que é muito evidente que as polaridades estão se demonstrando no seu extremo. É direita e esquerda na política, é preto e branco, é certo e errado, é masculino e feminino. Então as polaridades elas estão totalmente exacerbadas, porque é para a gente olhar que nenhum extremo sozinho é possível de existir. Porque a luz se gera, né, através da eletricidade, pelas polaridades masculina e feminina unidas. Uma criança é gerada pelo masculino e feminino, princípios que você falou do Caibalion, são princípios herméticos. O que está em cima é o que está embaixo. E tudo tem gênero e tudo tem polaridade. Então, não há errado nas polaridades, mas nenhum extremo é equilibrado. Então, a era da integridade é quando a gente já aprendeu pelo amor e pela dor das extremidades, mas, enfim, por consciência, por conhecimento e sabedoria, consegue começar a andar no caminho do meio. Consegue equilibrar o direito e o esquerdo, o masculino e feminino, inclusive a luz e a sombra dentro de cada um de nós. Sim. O material e o espiritual. Essa é a era da integridade, que a evolução se dá em equilíbrio, num conjunto entre material e consciência, num conjunto entre direito e esquerda. Então, a era da integridade é uma evolução da consciência e ela é pautada por uma cultura de valores. Ela só é possível quando a gente começa a entender que só fazendo a coisa certa é que isso é possível. Não porque alguém me puniu, não porque eu tenho medo de não ir para o céu, não porque eu tenho medo da polícia, não porque eu tenho medo das leis, mas naquele conceito da ética, dos princípios e dos valores, de que eu faço o que é certo quando não tem ninguém me olhando. Só porque é certo. Porque isso vai me causar bem-estar, vai me causar paz de espírito, vai me causar tranquilidade, não vai me causar mentira para contar. E eu vou evoluindo com a observação do meu aprendizado constantemente. E aí é uma cultura de valores. Então, quais os valores básicos, fundamentais, absolutos? A honestidade, a confiança, a liberdade. E assim vai, né? Tantos outros. E a integridade, então, Cris, é a união, é a soma, é a mãe de todas essas virtudes, desses valores, porque ela integra todos. Ela é a integridade é do inteiro, do número inteiro. É o um completo, é o um ou zero, né? A representação do conjunto, onde você Sim. tem o zero, uma fatia da pizza é uma parte, é um partido. O zero completo é o conjunto completo. É o um, é o 100%. Sabe a parábola da ovelha, dos 99 ovelhas? É aquele uma ovelha que falta, que vou atrás para me corrigir constantemente. Essa é a era da integridade, onde eu começo a ter consciência daquilo que eu preciso corrigir e vou me observando e melhorando a cada dia na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na minha vida em sociedade. E isso vai invariavelmente me trazendo cada vez mais um degrau de consciência. Cada vez mais um degrau de consciência. Essa é o resumo do resumo, porque para saber mesmo vai ter que ler o livro. Vai ter que ler o livro, que é maravilhoso. Eu estou encantada. Eu quero que você saiba disso, viu? Parabéns. Gratidão, gratidão. E o seu comentário me trouxe aqui 2 insights. O primeiro, assisti a sua live com a professora Lucelena, né? Somos Obrigado. Fãs e adorei. E o que você disse agora a respeito das polaridades me lembrou uma frase que ela diz muito, que é a consciência nasce nos contrastes. Né? Então, você percebe o amarelo porque existe o azul, você percebe o vermelho porque existe o roxo, e você sabe que é luz porque você já viu a sombra. Então, eu lembrei muito disso e eu procuro constantemente me lembrar dessas coisas, porque é fácil, talvez, na teoria, a gente se lembrar dessa questão das polaridades, dos contrastes e lembrar do caminho do meio. Mas no dia a dia, é a maneira que a gente traz isso, né, para a nossa vida. Então, se eu às vezes estou num dia mais
mais triste ou mais cansada, eu penso, bom, eu estou sentindo isso, então é bom que eu valorize a disposição, o bom humor, a alegria, a felicidade, porque é graças a esse momento, às vezes, um pouco mais baixo, né, de uma vibração menor, que eu consigo valorizar esses momentos preciosos de muita felicidade, de muita disposição, de vontade de executar. E aí eu procuro e você não consegue sair daqui e vir para cá. Você até consegue, né? Mas não seria uma boa maneira da gente se restabelecer. Então, aos poucos, com esses degraus, conforme você falou, eu procuro ir atingindo aquilo que eu considero o melhor ou o ideal. E a outra coisa que você me fez lembrar, você o conhece também, o Fernando Gabas, irmão do Fábio, ele fala que ele ousa dizer que numa sociedade onde as pessoas são felizes, nós nem precisaríamos de leis, porque quando a gente está feliz, a gente sai e cumprimenta todo mundo, quer ajudar todo mundo, a gente se preocupa com o outro, né? Então, eu lembro que você chegou a falar sobre isso na live com a professora Lucilena também, e isso ficou muito vivo agora para mim novamente, quando você falou desse pensamento da gente pautar a nossa vida pelo que é certo. E isso me fez lembrar das palavras dele, que quando nós estamos felizes, quando a gente consegue nutrir isso na vida da gente, é igual aquele outro meme, já vamos falar do segundo, que pessoa feliz não enche o saco. A gente só quer contribuir, a gente só quer ajudar, a gente só quer ver o outro bem, tão feliz quanto a gente, se não mais. Bem legal a sua percepção, e eu vou começar do fim, tá? Que você colocou aí da felicidade. Por E eu favor. concordo bastante com o Fernando Gabas. E tem um motivo para isso. Por que as pessoas felizes não precisam necessariamente de leis? E é verdade, já tem exemplos na humanidade demonstrando isso, tá? Você tem países... Até no meu livro, no final, eu tenho um capítulo que é a sociedade que queremos e merecemos. E eu trago exemplos das Blue Zones, das cidades mais felizes do mundo, e de várias iniciativas para demonstrar que essa utopia, que é uma utopia da era da integridade e do homo conscius, do homo humano consciente, mas toda utopia, ela é um sonho, e utopia hoje, carne e osso amanhã, como disse Victor Hugo, né? Então, para demonstrar que já existem, Cris, nas cidades mais felizes do mundo, existem vários exemplos. Tem um exemplo que é conhecido, viralizou na internet, de uma fábrica de automóveis na Suécia, que as pessoas escolhem parar. Quem chega primeiro para mais longe. E um brasileiro, quando chegou lá, perguntou para o colega, por que você parou longe se tinha lugar mais perto? E aí a pessoa falou, parei longe porque eu cheguei com tempo, então eu tenho tempo de caminhar. Eu deixei as vagas mais perto porque as pessoas que por algum motivo chegarem em cima da hora, não precisarem chegar atrasadas e vão caminhar menos. É a consciência do outro. E se eu não me engano, em Copenhague, tem uma catraca do metrô, do trem público na cidade, que ela é livre. Você não precisa passar o seu cartão ou identificador para cobrar. Ela é livre. E sabe para que ela existe? Para que as pessoas que estiverem passando em dificuldade financeira ou não tenham condições de pagar, utilizem a catraca livre. E aí, perguntaram para esse povo assim, e ninguém usa erradamente, sem estar precisando? A resposta é, mas por que usaria? E uma vez eu tive um almoço com um norueguês, ele era casado com uma amiga da minha esposa, em São Paulo, quando estava aquela coisa da ficha limpa. E eu, né, sempre gostei muito dessa questão pública, política, e ele me perguntou para explicar o que era essa história da lei da ficha limpa. E eu expliquei para ele, né, uma lei que as pessoas que tiveram algum problema não vão poder ser eleitas. Aí ele, numa inocência que eu achei maravilhosa, me perguntou assim, no sotaque, ele estava aprendendo português, e ele me perguntou assim, mas para que precisa de uma lei? Não é mais fácil só votar nos honestos? Essa é a consciência da democracia? Meu Deus. Quando ele falou isso, eu quase tive um choque anafilático, porque eu falei, é tão óbvio, é tão óbvio. E assim, e aí, por que isso acontece? Por que as cidades mais felizes do mundo, realmente, elas não precisam de lei, não precisa da catraca, não precisa de um policial falando que você não pode entrar aqui. É porque a felicidade, Cris, existe uma correlação direta entre felicidade e confiança, que é um valor absoluto. Confiança e fidelidade. Existe uma pesquisa que demonstra que as cidades mais felizes do mundo são
também as cidades onde há o maior nível de confiança entre os nativos, ou seja, aquelas pessoas daquela cidadania, daquele país que confiam uns nos outros. Então, as cidades mais felizes do mundo, e entre elas está Estocolmo, Copenhague, algumas cidades no Canadá, outras no Japão, nesse ranking há 10, 15 Uma na anos. Itália, né? Tem uma São na as da Blue Itália. Zones? Coincidem? Coincidem Ah, muito, mas não são exatamente as mesmas. Tem algumas cidades que são entre as mais felizes do mundo, que não necessariamente são Blue Zones, tá? Mas, enfim, o que tem uma correlação direta é, nas cidades mais felizes, existem a maior índice de confiança. E lá nessas cidades que estão entre as 3, 4 mais felizes do mundo, o índice é de, em média, 77% das pessoas, quando perguntadas em pesquisas, dizem confiar no outro. Sabe qual que é o índice do Brasil, o último que tem, de 2, 3 anos atrás? eu sei porque eu assisti sua live. 7%. 7%. 7%. E deve ter caído, hein? Com essa parafernália, a brigaria de direita e esquerda e política, blá, blá, blá. Que deveria ser política com P maiúsculo, não, mas a gente está brigando em lados. E aí o que acontece? A gente não confia uns nos outros, isso significa que a gente não confia no policial, não confia no político, não confia no chefe, não confia no colega, não confia no marido, na mulher. E aí, como é que você vai ser feliz se você não confia? Então, veja, volta para o que a gente estava falando. A cultura de valores. Confiança gera felicidade. E como é que você confia no outro? Só tem um jeito, confiando em si próprio. E sendo fiador da sua palavra. A palavra confiança é confiança, é a fiança em si próprio, né? E aí, você falou também dos opostos e da percepção, né? Esses opostos e que geram a percepção, tem uma dica, Cris, que eu vou dar para os nossos ouvintes aqui. Diga. Ouvintes, né? Como que a gente sai dessa... Porque as polaridades, aqui na dualidade, né, no planeta fisicamente, como a gente vive hoje, para as forças da física que a gente tem, né, da gravidade e do tempo. E olha que interessante, tem um matemático postulando e apresentando para artigo científico que tempo e gravidade são a mesma força em diferentes opostos. Assim como luz e sombra, ele está postulando, que é o Robert Grant, que fez o prefácio Sim. do meu artigo. E que tempo e gravidade são a mesma força em diferentes opostos, né? Mirror asymmetric, que é o espelho assimétrico. Então, aqui a gente tem essa sensação, essa ilusão da dualidade. Então, a gente vê os opostos, né? Masculino e feminino, direita e esquerda, positivo e negativo. Então, essas coisas juntas dão o todo. Então, a percepção dessas coisas, elas são necessárias para tudo na nossa vida. O problema é que a gente se apega a elas. Ao invés de perceber que tem um outro valor aí, um princípio que é a serenidade. É olhar e observar sem se identificar com ela. Porque se eu me identificar com a luz, eu vou ficar lá, luz, eu esqueço da minha sombra, eu nunca evoluo. Se eu me identificar com a direita, eu vou achar que a esquerda está errada. Se eu me identificar com a esquerda, eu vou achar que o da direita está errado. Se eu me identificar com um gênero ou outro, eu vou achar que o outro é menor, melhor, ou somos iguais. Não é que a gente somos iguais, é análogo e semelhante, como tem lá no princípio de Caibalion, do Hermes Trismegisto. É análogo e semelhante e ela é complementar, é o yin e yang. E é aí, a eudaimonia de Platão? Exato, que é a luz e a sombra. O mito da caverna de Platão brinca com a luz e a sombra. As pessoas ficam olhando só de um ponto, mas o mito da caverna também dá para interpretar com muito mais profundidade, se quiser olhar essa dualidade. E isso está em tudo que a gente pensa. Se você for buscar filosofia, ensinos, fábulas e contos, tá lá. A humanidade sempre teve isso, né? E aí, qual que é a dica? Eu resolvi vir aqui fora, no lugar público, eu tô com um barulho de moto passando aqui, tá? Então, desculpem. Não, mas eu tô te Não fez ouvindo bem. barulho? Espero que eles Legal. também estejam. Qual é a dica? E aí, qual é o máximo da dualidade que influencia as nossas vidas e a maioria de nós se deixa levar? O passado e o futuro. Ilusão do tempo e da gravidade. Professor, por um lado, uma força, tempo. Agora, a dica para não se prender nos opostos e aprender com eles apenas, é estar no presente. Porque no presente, Cris, você olha a luz e sombra e vê os reflexos. Mas você não fica elocubrando o que foi, por quê e o que será. No presente, e como que a gente vem para o presente? Eu dei uma entrevista na rádio hoje falando isso, uma rádio lá do Nordeste, sobre respira.
Respira. Sabe aquela coisa, respira 10 vezes antes de tomar uma decisão? Sim. A respiração é o princípio da meditação. Aprender a respirar é necessário para meditar. Então, respirar nos traz para o aqui e agora. A meditação você para meditar, mas na vida, na observação de tudo que está acontecendo, respirar nos traz para o presente. E o presente nos tira da ilusão do passado e do futuro. O presente nos traz para o aqui e agora. E no aqui e agora é possível auto-observar-se. É possível, então, olhar e aprender com o que está acontecendo e como que eu melhoro em termos de valores. E nos traz para a consciência plena. Porque qualquer pensamento, por exemplo, de medo, nos leva para o futuro, na ansiedade de que algo pode acontecer e causar o mal. 99,9% do que a gente pensa que vai e tem medo não acontece. Ou o medo nos leva para o passado, para uma experiência difícil que a gente teve no passado, um trauma, um medo de repetição de algum padrão que vai nos causar sofrimento. Então a gente fica lá apegado ao passado. O único jeito da gente sair dessa ilusão e aprender com os opostos sem se identificar com eles é voltar para o presente, do aqui e agora. Que lindo isso. Que lindo isso. Isso me lembrou, você falando sobre tudo isso, e quantas conexões a gente vai fazendo na cabeça da gente, né? Com tanta coisa que a gente lê, que a gente aprende, com a questão da meditação, que é algo que eu tenho falado muito aqui, trazido muitos convidados para poder falar especificamente sobre isso. E o encontro, que eu acho que é a coisa mais linda de tudo isso, Fernando, que é o encontro da ciência com a espiritualidade, né? Onde, de fato, todas essas coisas que muitos de nós já podemos ir praticando, estudando há um tempo, sendo corroborado como, de fato, algo que pode fazer a nossa vida melhor, que pode não, que faz, de fato, a nossa vida melhor, que traz mesmo essa consciência de que aqui e agora tudo é lindo, tudo é perfeito, no aqui e agora não existe o problema, né? Então, você fala tudo isso, são assuntos que me deixam assim, até inflamada, sabe? Dá pra gente ficar dias, né, de lives. E olha, é bem legal. Eu recomendo para quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir depois gravado. Saiu recentemente um documentário no Netflix do Dalai Lama, como cientista. O Dalai Lama reúne cientistas para estudar ciência e para aprender há 30 anos. Pouca gente sabia disso. Assistam essa live, porque você me perguntar também, assim, há várias formas de responder o que é a era da integridade, é a era que, enfim, vai voltar a ser uma coisa só. A ciência e a espiritualidade, não é a religião, né? Porque isso foi separado agora, muito recentemente, né? Esses dias também eu descobri que encontraram manuscritos do Isaac Newton, que é considerado o pai da ciência moderna, e ele era estudante de gnose, de magia, de alquimia, só que ele escondeu tudo isso, porque se ele falasse isso, ninguém publicava o artigo dele na academia científica, né? Quem eram os filósofos do passado? Os filósofos da Grécia Antiga, eles eram os astrônomos, os matemáticos, os médicos, Pitágoras, é verdade. Os políticos e os matemáticos. Verdade. Não tinha essa separação entre filosofia, uma coisa, matemática é outra. Não, Pitágoras, que é conhecido na matemática, era um filósofo, era uma escola filosófica. Músico, é impressionante mesmo. A música nasceu, a aritmética nasceu do estudo filosófico. E esses caras, eles eram os médicos, e eles eram, olha, o que é mais legal, que eu acho mais lindo em tudo isso, Cris, é que eles também eram os políticos. E que essa dicotomia entre ciência e espiritualidade ou religiosidade, ela é uma dualidade. Sabe quando ela se junta com um tripé de equilíbrio? Quando a gente também colocar a vida pública. Porque a busca da ciência é pela evolução individual. Eu quero fazer uma cama para dormir mais confortável, uma cadeira para sentar, ou um celular para falar, ou um foguete para ir para Marte. Essa é a busca científica, né? Da cura de um vírus. A busca religiosa, espiritual, é pela melhora do meu ser, da minha alma, do meu espírito, do meu evolução, para ir para o céu, ou que chame do que for. Então é uma busca que eu quero ser melhor como ser. E como que isso é possível se a gente vive em sociedade? Não é possível se a gente não tiver uma área pública
também em consciência, que é o que você falou, é não precisar das leis, porque em sociedade conseguimos fazer pactos do que é melhor para todos. Que lindo isso. E E aí dá um já que a equilíbrio. gente começou, sim, sim. E já que você trouxe para esse tema, eu gostaria muito, eu li o seu artigo sobre a geometria da integridade e adorei. Legal. Aliás, gente, se vocês digitarem geometria da integridade, o nome Luiz Fernando Lucas, vocês vão poder fazer download desse livro gratuitamente. E é um artigo brilhantemente escrito, viu, Luiz Fernando? Parabéns. Gratidão, gratidão. Parabéns. E é um assunto que muito me encanta. Eu adoro matemática, eu adoro filosofia, então gosto de estudar essas coisas. E eu gostaria que você explicasse aqui para todo mundo, e vai ser um prazer ouvir de você, apesar de ter lido, a equação φ dividido por π é igual a esse conceito de integridade. Então, gostaria que você falasse um pouco disso aqui. Gratidão, Cris. E olha, fica aqui o meu convite também para quem está gostando, enviar lá aquele aviãozinho para as pessoas, ou depois marcar, mandar para as pessoas, Ah, porque verdade. é tão legal quando a gente gosta de alguns assuntos que nos trazem algum enobrecimento, e está sendo assim com você, aprendendo aqui um tanto, mas então eu peço aqui, compartilha com os amigos aí, porque ajuda mais gente a estar falando desses assuntos. E esse artigo, Cris, da Geometria da Integridade, está lá disponível para download, realmente. Está lá no meu Insta também, o link, tá? Na bio. E ele, mais do que escrito, né? Foi escrito por mim, mas ele foi um download numa sessão daquelas de meditação que ele veio Ah! pronto. Uau! Veio pronto. Eu só escrevi e mandei lá pro Robert Grant, e ele nem o conhecia, para validar. Ele validou, quis falar comigo, escreveu. O Robert Grant é um matemático, um gênio, e ele validou e me fez o prefácio. E Geometria da Integridade, e veio assim pronto esse nome. É a comprovação matemática que eu já estava finalizando até o meu livro, e eu já tinha escrito sobre o princípio da integridade, né, o princípio da integridade. Eu tinha escrito sobre do ponto de vista filosófico, do ponto de vista etimológico, a origem da palavra, do ponto de vista dos valores morais e enfim, né, do que isso causa na nossa vida. E esse artigo, A Geometria da Integridade, ele entrou um pedação dele no meu livro, porque ele traz a matemática que comprova isso, né? E aí é lindo, porque ninguém questiona a matemática quando você faz 2 mais 2 dá 4. Inclusive o Mário Lívio, matemático italiano, ele fala que toda hora ele recebe, eu descobri tal coisa, eu agora sei a teoria de não sei o quê. E ele fala que a maneira que ele tem de fazer com que a pessoa leve a sério o assunto você já encontrou comprovação matemática para o que você está falando? Se tiver comprovação matemática, você me manda para eu poder olhar. O seu tem. E foi muito, para mim foi muito mágico, e sabe, eu agradeço ao cosmo, a Deus, a meu criador, a poder ter canalizado essa história, porque a geometria da integridade a fórmula φ dividido por π, ela veio para mim assim, Cris, contar essa história é mais legal do que explicar o conceito. Eu vi, porque φ, né, a letra grega φ é a representação da constante matemática φ, que é 1.618. É um número, uma constante matemática. E essa também ela é o número de Fibonacci, que é a proporção áurea, ou a proporção ouro, o Golden Proportion. Golden né? A proporção ratio, ouro, o número de Deus. Exato. Porque tudo na natureza, absolutamente tudo, cresce nessa proporção, né? Que é de 1.616. O tamanho do ser humano, o tamanho da proporção dos planetas, uma flor, se olhar qualquer coisa na natureza, a concha de um caracol, tudo respeita essa proporção de Fibonacci. E toda a geometria da construção arquitetônica que tem uma harmonia, ela respeita essa proporção. E então Fibonacci, ela é uma linguagem divina, a linguagem da matemática, né? Como disse Galileu, a linguagem pelo qual Deus escreveu o universo, a matemática. Então Fibonacci é algo a mais que vem pronto pra gente. E quando eu vi esse Fibonacci, e que coincidentemente, né, eu também descobri depois dessa visão, que a letra grega φ é o símbolo da filosofia, do conhecimento. E aí, eu vi o φ como escrito, PHI, se separando. Deixa eu desenhar aqui para quem ainda não viu saber do que a gente está falando. Peraí. Pode ir falando, por favor. Legal, legal. O φ, né, escrito PHI, ele tem o π e o H no meio. É esse número aqui, é a 21ª letra do alfabeto grego, né? Exato. E o φ, legal. O φ 1.618, ele é então o símbolo da filosofia, símbolo de Fibonacci, a proporção áurea. E ele, se a gente olhar o PHI,
ele é π com o H no meio. E foi isso que eu vi, assim, o H saindo do π e vendo que da proporção áurea que vem do divino, o humano ali no meio, ele consegue chegar no divino se for através do π, que é o princípio da integridade. E o que é o π na matemática? É 3,14, que é a formação do círculo perfeito, ou seja, do inteiro, ela se dá pelo um círculo de diâmetro 1, o diâmetro, o miolo ali do círculo de tamanho 1, a circunferência é 3,14. Então a matemática e as constantes sempre nos mostraram pra gente, olha, o caminho certo, o caminho dos princípios da integridade, do inteiro, para chegar no inteiro você precisa de 3,14. E essa é a mágica, porque quando você divide φ por π, dá um outro número, que é 50,5082, que é o exato ângulo de inclinação das pirâmides, nos mostrando que o equilíbrio do caminho do meio, entre o masculino e feminino, ele é um pouquinho mais feminino. Essa era do feminino é muito legal, isso, porque ele é um pouquinho mais elevado para o lado espiritual do que para o material. Ele cresce na proporção de 51,82, que é o ângulo de inclinação da pirâmide. E por que a pirâmide tem a ver com isso? É porque o ângulo de inclinação da pirâmide, ele dá exatamente uma forma que a quantidade de degraus e de pedras que tem lá na pirâmide de Quéops, ela chega no 1. Lá em cima, inclusive, falta uma pedra, e é uma questão filosófica, alquímica, antiga, de descobrir o porquê que foi com tanta perfeição faltando um. E hoje existe muito estudo dizendo que a pirâmide é uma metáfora da evolução humana, dos chakras, e do caminho que nós, como seres humanos, temos que percorrer para, através da evolução material, no aprendizado aqui como ser humano, encarnado, vivo, na nossa vida pessoal, independente de religião, a gente precisa, para iluminar, também precisa de valores e princípios que nos levem a uma vida espiritual. E essa vida, então, da consciência, para não falar em religião, é um degrau que vai sendo galgado pelo andar para frente materialmente e para cima espiritualmente, para frente materialmente e para cima em termos de consciência. E isso vai dando um degrau que é masculino e feminino, masculino e feminino, e esse equilíbrio que não é de 45 graus, é de 51,82, ou seja, ele é um pouco mais e ele dá a proporção φ dividido por π. Então o caminho da integridade, que é o caminho que nos leva de volta ao um, a unicidade do todo, a unicidade do nosso ser, a unicidade do Criador, é um caminho de princípios e valores que nos levam a evoluir materialmente, como no modelo, como eu comecei na nossa conversa dos Estados Unidos, lá do capitalismo, e no modelo do socialismo, da evolução do espiritual, é um equilíbrio entre masculino e feminino, entre luz e sombra, que nos leva de volta ao um, de volta à unidade. Essa é a geometria da integridade, que pode ser comprovada matematicamente e por desenhos geométricos, e ela vai dar esse retorno ao um. Que lindo. E aí eu volto a Mário Livre quando ele fala Deus é matemático, né? E a gente volta à frase de Galileu que você também citou, que a matemática é a linguagem de Deus para ele construir o universo. Que lindo, não? Lindo, lindo, lindo. Eu fico assim muito feliz, Cris, a gente está batendo papo assim, né? Porque eu vi, né? Você fala de bem-estar, né? Você fala de estilo de vida, você fala de tanta coisa legal. E para mim, né, era da integridade é essa era onde o estilo de vida e o bem-estar se dá pelos valores e pela consciência. Se dá pela busca da integridade. Cada um de nós querendo ser completo na sua essência. Não faltar nada, não sentir falta de nada, não estar partido, não estar na dualidade. Esse é o maior exercício de bem-estar, é estar pleno e inteiro. Isso é através dos valores. E a consciência é uma consequência das atitudes. E são pequenos gestos, né, Fernando? São degraus mesmo. Eu também, como vocês falaram na live com a professora Lucilena, a saída não está dos lados, a saída ela está para cima, né? Então, é um caminho que a gente está indo para o vertical. E a compreensão maior de que uma coisa não exclui a outra,
né? Às vezes Não. a gente sofre tanto negando algumas partes do nosso ser ou de coisas que a gente não quer na gente, e a gente ainda não entendeu que quando a gente entende, compreende, abraça aquela limitação ou aquela dificuldade, é quando a gente transcende ou pode ser capaz de transcendê-la, né? Exatamente, porque não tem como, usando um jargão que muita gente usa, né? Curar nada sem integrar. Não tem como, nem a luz consegue existir sem a sombra. Porque a luz traz a sombra, qualquer coisa que você ilumina gera sombra, né? Então, essa é a questão, é não excluir, mas integrar. Só é possível aprender sobre uma dor trazendo... E esse é o momento de, nesses degraus de evolução, veja que não tem como eu buscar o espiritual, a consciência, a iluminação, que alguns chamam, deixando de lado o material. Não tem como. Porque, no mínimo, eu tenho que cuidar do meu corpo. No mínimo, eu tenho que estar com o meu corpo em perfeita harmonia, em perfeita sintonia. Então, eu vou ter que cuidar da minha alimentação, da minha saúde, do gerenciamento do meu estresse, então a respiração, a meditação, da observação, da integração com a natureza. E o capítulo 6 do livro é inteirinho esse, essa jornada Não individual. excluir nenhuma parte de si, Não né? excluir nada, né? E aí passa a ser divertido. É não mais sofrer por opção. Porque a tristeza é inerente ao ser humano, né? O medo, como eu já falei, é inerente ao ser humano. As dificuldades nos dão o crescimento. O sofrimento é opcional. Quando eu me apego a alguma coisa lá do passado, ou eu fico com uma expectativa. Quer ver a frustração? E olha, eu já sofri muito de frustração, porque eu já tive muita ansiedade no passado. Porque você criou uma expectativa. E aí não acontece, você se frustra. A serenidade, que é um dos valores absolutos, é você não esperar nada. É você trabalhar por aquilo que você quer, mas não esperar. É como disse para mim aquele mesmo George Cooks que falou do filósofo de ação. Sim. É fazer planos, mas não acreditar neles. São os estoicos no amor fati, depois tão desenvolvido por Nietzsche, né? Amar o momento presente, amar a vida tal como ela se apresenta para você. Exatamente. E fazer de tudo, né? Eu pus um post, acho que ontem ou hoje aí no Instagram, de que tudo na vida nos ensina. Tudo, absolutamente tudo. A coisa que foi boa e a coisa que foi ruim. Eu vi uma expressão que eu gostava muito, que é, na vida tudo ou você ganha ou você aprende. Mas eu ressignifiquei ela, porque na vida, ganhando ou não, você aprende. Porque você aprende quando você ganha também. E você aprende quando você não ganha. Então, tudo ensina, tudo aprende, né? Então, tudo ensina. Eu quero agradecer aqui, eu vi alguns comentários, vi aí nosso amigo Rodrigo Rocha está aí. Falamos e agradecemos você, Rodrigo. Aprendemos um tanto com o senhor também, com seus belos textos e a sua sabedoria. Verdade. E com todos os amigos. Vi aqui, vendo aqui, ó. Bela, Mônica, Fernando, obrigado, viu, pela presença. E tantas pessoas aí, né? Quero agradecer Rafael, meu amigo aqui, ó. I Am Vegan, é o meu amigo lá que tá morando na Espanha, né? Muito legal, muito legal. Bem-vindos a todos. E, Cris, que gratidão poder bater esse papo aqui em profundidade com você. Eu que te agradeço. Que bom tê-lo aqui. Que bom tê-lo na minha casa, com todos os meus convidados. A gente tendo o prazer de ouvi-lo e de falar desse assunto que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ama, se encanta, se interessa e cresce, né? É como você falou, se está gostando, encaminha para outras pessoas, vamos deixar mais pessoas falando sobre isso, vibrando nessa frequência, indo atrás desses princípios que nos engrandecem como ser humano, que são parte da nossa missão e do nosso propósito aqui. Olha, que legal, Cris. E olha, gratidão profunda mesmo pelo papo, pela troca, pelo aprendizado. E, em especial, nesse momento que eu tô, né, por indicar meu livro para os seus amigos, por falar dele. E é uma honra, porque eu tô assim, sabe, num êxtase nesse momento de ver um filho nascendo depois de tanto trabalho e vivência, e busca e pesquisa. Mas mais do que isso, eu tô muito, muito feliz. Muito não, porque muito parece que é demais. Não, eu tô êxtase e eu tô feliz na proporção certa, assim, de levar essa mensagem e as lives, e os áudios, as palestras, as entrevistas que eu tô dando. E
e que o livro chegue, porque minha missão, assim, se eu conseguir tocar o coração de uma pessoa e que ancorar esses princípios da integridade e elevar a consciência, a frequência de uma pessoa que seja, já cumprir a minha missão. E eu tenho visto isso acontecer, e tem me deixado assim cada vez mais pleno. Então eu sou muito grato, eu sou grato pela sua ajuda em divulgar. E fica aí, ó, vou te dar 2, 3 livros para você sortear para seus amigos, assim. Ai, que ótimo, é verdade, a gente tinha falado sobre isso e a gente não pensou de que maneira nós faríamos. Tem razão. E aí as pessoas que quiserem, e vamos fazer assim, vamos fazer mais uma coisa legal? Os seus amigos que comprarem o livro e mandarem para você que compraram o livro, mandarem o comprovante, sei lá, todo mundo dos seus amigos que comprar livro, eu vou comprar outro e doar para uma instituição de caridade educacional para dar para as jovens, tá? Então, acho excelente. Para cada um dos seus amigos eu vou comprar e dar outro. Acabei de inventar ensina, achei excelente e que o livro se chama, vamos escrever aqui, A Era da Integridade, está à venda, pré-venda na Amazon. O lançamento é agora, A Era da Integridade. Quem ainda não segue o Luiz Fernando Lucas, siga também. Ele é muito generoso no compartilhar, então vocês vão ter mais informações, mais insights, vão poder ouvir e aprender muito mais sobre esses assuntos que ele trouxe aqui. Disponibiliza os artigos dele, faz lives interessantíssimas. Então, eu fico muito feliz de apresentá-lo para vocês. Muito honrado. E com gratidão no coração pelo tempo, pelo aprendizado e por todos que nos prestigiaram aqui com a sua participação, com o seu conteúdo, com as suas perguntas. E aqueles que vão nos ver depois, que fique a gratidão, toque o coração e continuem espalhando. Se fez bem para você alguma coisa que a gente falou, espalha, porque é assim que essa corrente do bem se multiplica. Cris, um beijão no coração. Muito obrigada. Para você também. Gratidão. Foi uma felicidade tê-lo aqui. Gratidão. Gente, obrigada por terem estado aqui conosco. Foi um prazer mais uma vez. Obrigada por terem escolhido estar com a gente aqui agora. Boa noite para vocês. Um beijo mais uma vez, irmão Lucas. Gratidão. E aos nossos amigos que nos prestigiaram, uma gratidão eterna. Tá? Em nome do Rodrigo, agradecendo a todos. Fica aí. Isso. No caminho da integridade e da consciência. No caminho da integridade e da consciência, sempre lá em cima. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Obrigado.